Esse é o capítulo narrado do dia. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Sonho Meu, você precisa se inscrever agora no canal. É só você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você irá receber sim todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo, e clicar no like, no joinha, porque é super importante. Vamos ao vídeo. Todos se encontram no enterro do Jorge. O delegado e o policial também lá estão só observando. Paula está muito emocionada e todos os suspeitos estão lá no enterro do Jorge. E o delegado olha para o policial e diz: na verdade, qualquer um deles pode sim ter matado o Dr. Jorge. Todos eles tinham um bom motivo para isso. Nisso, Giacomo se aproxima da Marília. Diz: eu não sabia que você viria. Marília diz que trabalhou com Jorge na clínica há um tempo. Giacomo diz que ela está linda com aquela roupa. Marília sorri e Francisca fica só observando. Enquanto isso, o João não para de olhar para Gilda. E o advogado Carlos José, o João é um mau perdedor. E a Gilda diz: ele não sabe realmente perder. E o Carlos diz: mas que bom que ele resolveu assinar logo a separação. E a Gilda diz: já não era sem tempo. Enquanto isso, Márcia percebe que o João fica olhando para a Gilda o tempo todo e fica incomodada. E o João diz: não sei o que a Gilda viu naquele Carlos. Ele é bem mais velho que ela. E a Márcia diz: vai fazer esse comentário para ela, porque eu acho ele um homem muito charmoso. E o João diz: não pode mais se falar nada. E a Márcia diz: esse tipo de comentário eu dispenso. Enquanto isso, Paula está chorando desesperadamente. Guerra e Magnólia estão a consolando. Guerra pergunta se ela não gostaria de esperar no carro. Ela diz que não. Lúcia se aproxima e diz para Paula que elas, com certeza, foram as pessoas que mais amaram o Jorge. E as duas choram abraçadas, enquanto o policial fica só observando. E a Elisa se aproxima da Aida e diz: o Lucas ainda está preso? E a Aida diz: sim, mas não foi o Lucas que matou o Jorge, eu sei disso. E a Elisa diz: ele tinha verdadeiro ódio pelo irmão, que eu sei. E a Aida diz: mas tinha gente que odiava mais ele, sabia? E a Elisa diz: quem? E a Aida diz: a dona Paula. Eu sei que ela matou o Jorge. Na delegacia, Lucas está falando com o advogado e diz: por quê? Porque eu tinha que ser o principal suspeito, hein? E o advogado diz: pelas evidências. E porque você não tem álibi. Você chegou na parte do Jorge, falou aqueles absurdos lá para o porteiro, deixou todas as impressões digitais no apartamento do Jorge. Claro que você é o suspeito. E o Lucas diz: mas não fui eu, já falei 1000 vezes. E se fosse eu, não deixaria tantas impressões digitais. E o advogado diz: Lucas, você é o principal suspeito, você não tem álibi, você precisa de um álibi. E o Lucas diz: eu já falei 1000 vezes que não fui eu que matei o Jorge. E o advogado diz: você precisa provar que não foi você, não apenas falar. Tente se recordar cada passo que você deu na hora do crime. Você precisa de um álibi com que pessoas que você conversou quando você foi naquele bairro procurar a Cláudia. Lucas diz que com várias pessoas, mas não tem como encontrar aquelas pessoas. E o advogado diz: faça um esforço. Você precisa se recordar de alguma coisa que ajude a você ter um álibi. E o Lucas diz: não adianta, eu não tenho álibi. Enquanto isso, no enterro, os policiais estão de olho na Mariana. Mariana sai discretamente e o delegado manda o policial seguir a Mariana. Nisso, o delegado vai conversar com o feriado e com Iracema. E o delegado pergunta o que a Paula fez no dia do crime. O feriado diz que a Paula dispensou o motorista e saiu de táxi, algo que não é muito comum de ela fazer. O delegado diz: interessante. E a Iracema diz: mas não foi a dona Paula, não temos motivos para desconfiar dela. Foi o Lucas, sim, eu sei. Ele e o Jorge viviam brigando. Era um verdadeiro horror, os dois juntos sempre brigavam. E o delegado diz: horror? Como assim horror? E o feriado desconta da arma e a Iracema diz: um dia o Lucas ameaçou o Jorge com uma arma. O delegado diz: cadê essa arma? E a Iracema diz: a dona Paula aguardou. Enquanto isso, no hotel, Geraldo está lá esperando a Elisa. Elisa chega, o Geraldo diz: mas você é cara de pau, hein? Matou o playboyzinho e foi no enterro.
Elisa diz: eu não fiz nada, e quer saber, eu odeio ir em enterros. Mas, e o Geraldo disse: sim, você o matou? E Elisa disse que não, e Geraldo disse que ele também não matou o Jorge. Geraldo pergunta como que eles vão fazer para sair daquele hotel agora sem ter dinheiro para pagar a conta. E Elisa diz: é simples, é só sair e não voltar mais. Simples assim. Geraldo pergunta para onde que Elisa vai. Ela diz que para qualquer lugar. E o Geraldo diz: quer saber? Eu sei quem matou o Jorge. E Elisa diz: quem? E o Geraldo diz: foi o Fiapo. Eu sei que foi ele. Enquanto isso, no orfanato, a Miriam vai lá conversar com o Fiapo e pergunta por que o Fiapo sumiu alguns dias. E o Fiapo diz: bom, eu fui resolver uns probleminhas pessoais, mas já estou pronto para reassumir o orfanato, doutora Miriam. E a Miriam diz: mas o senhor não pode reassumir o orfanato sem se explicar direitinho. Olha aqui, ó, seu Fiapo. Não se abandona um cargo como esse sem dar explicações. Não é uma quitanda, entendeu? E o seu Fiapo diz que irá explicar ao conselho sim o porquê ele se ausentou. Assim que a doutora Miriam sai, Fiapo pergunta para Raimunda se a Elisa apareceu ali e a Raimunda diz não, que a dona Elisa não deu as caras. Já faz dias que ela não aparece. Enquanto isso, no enterro do Jorge, Francisca se aproxima do Giacomo e diz que precisa conversar com ele. Giacomo diz que eles não têm mais nada para conversar. E a Francisca insiste, o Giacomo diz: se o assunto for nós, não há o que falar, mas se for outro assunto, eu te ligo e a gente combina qualquer coisa. E a Francisca diz: qualquer coisa. Alguns dias atrás era só eu estalar os dedos que você vinha correndo? Por que mudou assim repentinamente? Giacomo diz que avisou várias vezes para Francisca que isso iria sim acontecer. Francisca diz: eu já sei, foi a perua da Marília que fez a tua cabeça, né? Marília olha para Francisca e diz: vai procurar a tua turma, garota. E sai. E o Giacomo diz: olha aqui, ó, Francisca, eu não preciso de ninguém para fazer a minha cabeça. Eu sei muito bem o que eu quero. E diz que a pior inimiga da Francisca é ela mesma e sai. Enquanto isso, Paula e o Guerra e a Magnólia, a Lúcia, estão saindo ali do enterro. E o delegado se aproxima e diz que gostaria de conversar a sós com a Paula na casa dela. O Guerra diz que é absurdo, não vê o estado da dona Paula. O delegado diz: eu sei que não é muito elegante da minha parte, mas é ossos do ofício. E a Paula diz: tudo bem, vamos sim conversar. E o delegado diz que irá na casa da Paula. Assim que o William vê que o Guerra ficou só, o William se aproxima e diz: doutor Guerra, eu estava procurando mesmo me aproximar do senhor. Nós precisamos conversar seriamente sobre a clínica, em particular. Casa do Guerra. Guerra, Magnólia e Lúcia estão lá. Lúcia está arrasada, não para de chorar. Magnólia tenta consolar a Lúcia e a Lúcia diz que aquela dor que ela está sentindo vai passar, ela só precisa de um tempo. Guerra pergunta se ela quer tomar alguma coisa para dormir, ela diz que não, que quer apenas ficar só, porque a dor que ela está sentindo ela não consegue dividir com ninguém, e vai dormir. Nisso, a Magnólia e o Guerra ficam conversando e a Magnólia diz que está arrasada em ver a Lúcia daquele jeito. E o Guerra diz: você não está pensando voltar para a parte, né, com a Lúcia nesse estado? E a Magnólia diz: claro que eu gostaria de ir embora sim, mas eu vou ficar aqui mais uns dias dando um apoio para a Lúcia, o tempo que ela precisar, mas tire qualquer ideia de reconciliação da sua cabeça, porque entre nós dois não haverá mais nada. E o Guerra diz: eu sei, nem tenho cabeça para isso. Isso a Magnólia pergunta o que o William queria com o Guerra, e o Guerra disse que o William queria falar sobre a clínica, mas que o Guerra não gostou do tom que o William usou com ele. E na fábrica, Alice e Cunha chegam lá e o Ortega está lá esperando a Alice. E o Cunha e o Ortega acabam brigando pela Alice e a Alice diz que vai conversar sim em particular com o Ortega. Nisso, Alice e Ortega estão conversando e Alice diz que acha um absurdo, porque quando ela estava sozinha, ele não a procurava, a ignorava. E agora que ela está namorando, ele fica correndo atrás dela. E o Ortega diz que sabe que Alice gosta dele assim como ele gosta dela e que é para ela dar um jeitinho de ficar sozinha à noite para ele fazer uma visitinha para ela. Enquanto isso, na casa da Paula, Paula e Cláudia estão conversando. A Paula está completamente arrasada. Cláudia tenta consolar a Paula nisso. Lalesca chega, abraça a Paula. O delegado chega para pegar o depoimento da Paula.
pede desculpas pela indiscrição de ir naquele mesmo dia. E a Paula diz que tudo bem. E o delegado diz: eu vou lhe fazer umas perguntas, mas não é oficial. Se a senhora quiser se recusar a responder, tudo bem. E a Paula diz: eu não tenho nada a esconder, pergunte o que quiser. E o delegado diz: nós fomos informados que a senhora esteve com o Dr. Jorge na tarde do crime. E a Paula diz: sim, eu estive com ele, fui fazer uma visita a ele. E o delegado diz: uma visita normal ou havia algum motivo especial? E a Paula diz: bom, que outra razão levaria uma avó a visitar um neto, hein? A não ser relação afetiva? E o delegado diz: me parece que a senhora não estava muito satisfeita com a gestão do Dr. Jorge na fábrica. E a Paula diz: mas muitas coisas podem ser resolvidas com uma simples conversa, ele fazia parte da família, né? E eu estava, assim, disposta a perdoá-lo. E o delegado pergunta se ele estava bem. E a Paula diz que muito bem. E o delegado diz que quando a senhora saiu, ele continuava bem? E a Paula diz: claro que sim. E o delegado diz: apesar da situação da fábrica. E a Paula diz: nós somos pessoas civilizadas, doutor. Nós costumamos resolver nossos problemas com muita compostura. E o delegado diz: a senhora diria que a relação do Lucas e do Dr. Jorge era da maior compostura? E a Paula diz que os jovens costumam se exaltar mais. O delegado diz que foi informado que a Paula dispensou o motorista na tarde do crime do Jorge. E a Paula diz que sim, que tem horas que ela não quer que os empregados fiquem falando sobre onde ela vai e o que ela vai fazer. E que ela pegou um táxi ali na esquina da casa dela mesma. E o delegado pergunta se o taxista levou ela de volta para casa e que horário. Ela diz que dispensou o taxista quando chegou lá. E o delegado diz: como você voltou? E a Paula diz: eu voltei a pé. E o delegado diz: uma senhora nessa idade voltando a pé? E a Paula diz: o que tem a minha idade? O meu médico disse que é bom eu andar um pouco. O que há a minha idade? E o delegado diz: eu fiquei sabendo também de uma confusãozinha aqui com uma arma, não? Entre o Jorge e o Lucas. E a Paula diz: apenas o Lucas quis assustar o Jorge. E o delegado diz: e a arma era de quem? Paula diz que era do mordomo. E o delegado pergunta se a arma está com o mordomo. A Paula diz que não, que está com ela. O delegado pede para ver a arma. A Paula vai procurar a arma, mas não a encontra. Não encontra a arma. E o delegado diz: muito suspeito, dona Paula. A senhora terá que ir até a delegacia prestar um depoimento. Paula fica super nervosa. Assim que o delegado sai da casa da Paula, ele fala com o policial e diz para localizarem o motorista do táxi que levou a Paula até a parte do Jorge e o mordomo, Giacomo Madureira. Enquanto isso, na casa da Gilda, o João chega lá para assinar a separação e a Márcia chega no bar da Polaca e diz: que bom que você está aqui. A Polaca diz: estou morrendo de medo do Geraldo, mas resolvi retomar a minha vida. A Polaca pergunta como a Márcia está. A Márcia diz que, tirando tudo o que aconteceu com o Jorge, ela está bem e que o João foi finalmente assinar a separação com a Gilda e ela espera que ele não desista. Na casa da Gilda, João finalmente assina a separação, mas acaba quase brigando com o advogado Carlos quando ele convida a Gilda para jantar para comemorarem. Enquanto isso, no bar da Polaca, o Geraldo chega lá. Todos ficam nervosos, a Márcia vem correndo perto da Polaca. E o Geraldo diz: fiquem tranquilos que eu não irei bater na Polaquinha, não. E a Márcia diz: é bom não fazer isso, porque se você encostar um dedo nela, chama a polícia. E o Geraldo diz: que isso, dona? Cada um fica na sua, pronto, acabou. Né, Polaquinha? E o seu Ivan diz: parabéns. O senhor falou muito bem, cada um fica na sua, né? E o Geraldo diz: tá certo. A Polaca leva a vida dela, eu levo a minha vida, tá certo, Polaca? E a Polaca, ainda um pouco assustada, diz: é o que deveria ser, né, Geraldo? Afinal, você tem muitas coisas para resolver na tua vida, não é? E o Geraldo diz: sim. E afinal, cadê o tio Zé com a minha filha, hein? Enquanto isso, na casa da Paula, Cláudia está conversando com Alice e com o tio Zé. E diz que tomou uma decisão muito importante, muito dura, mas muito importante, que ela vai embora daquela cidade. E Alice diz: mas e o Lucas? E a Cláudia diz: não adianta, eu já tentei, mas não é pra gente ficar juntos, não adianta. E a Cláudia diz que foi muito triste e infeliz naquela casa, que muita coisa ruim aconteceu lá naquela casa, que ela quer ir embora o quanto antes.
E a Alice diz, mas o Lucas ama você. E a Cláudia diz, eu amo ele, mas não adianta, eu já decidi, eu irei embora. E a Alice diz, mas o Lucas ainda está preso. E a Cláudia diz, claro que eu esperarei, né, o Lucas sair da prisão, porque eu sei que ele vai sair, ele é inocente. E a Alice diz, mas e se ele não sair, hein? E a Cláudia diz, eu sei que ele vai sair, porque ele não matou o Jorge, ele é inocente. E a Lalesca pergunta para a Cláudia onde que elas vão morar. Cláudia diz que em outra cidade, que o filhinho dela também irá nascer em outra cidade, porque ali ela não fica mais, ela já decidiu e não voltará atrás. E na prisão, o Lucas está lá arrasado, João está conversando com ele e diz para ele aguentar firme que ele vai sair dali porque ele é inocente. E o Lucas diz que está arrasado porque ele está sendo muito injustiçado, porque ele não matou o Jorge. Na casa da Gilda, Gilda está consolando a Francisca, que está arrasada. E a Gilda diz, mas o que é isso, minha filha? E a Francisca diz que merece ser infeliz porque ela foi uma idiota. Ela foi muito burra, foi muito prepotente, arrogante, como o Giacomo diz. E que agora ela sabe que ela perdeu o Giacomo e que a culpa foi toda dela. Na casa da dona Paula, Lúcia e Magnólia vão fazer uma visitinha. Elas estão conversando com a Paula, a Cláudia, a Lalesca. E a Paula diz que não sabe mais o que fazer. Ela está arrasada com o que aconteceu com o Jorge, com o Lucas preso. E que parece que ela está dentro de um túnel escuro, mas que ela não está nem tentando sair dele. Que ela não sabe mais o que fazer nisso. A Lúcia olha para a Cláudia, pergunta como ela está. E a Cláudia diz que está arrasada com o Lucas preso. E a Lúcia diz, então, eu estava pensando, eu poderia levar a Maria Carolina para passear, seria bom para mim, para ela, assim você descansaria. E a Cláudia diz, não, eu prefiro ficar com a minha filha ao meu lado. Enquanto isso, Guerra está conversando com William e pergunta o que o William quer. E o William diz que quer apenas oferecer os serviços dele e que ele sabe perfeitamente que a clínica não pertence para o Guerra, que o Guerra era apenas um teste de ferro do Jorge, que a clínica era do Jorge. O Guerra diz, pelo jeito você está muito bem informado, né? O Guerra diz, você pode me ajudar no quê, William? E o William diz, eu posso fazer desaparecer qualquer vínculo do Jorge com a clínica. Aí a clínica passaria a ser de fato apenas do senhor. E o Guerra diz, não me diga, mas como você faria isso? Hein, William? É claro que você não faria essa generosidade de graça, né? E o William diz, evidente que eu gostaria, né, de uma compensação, digamos assim. E o Guerra diz que compensação seria? E o William diz, nada que o senhor não possa me pagar, doutor Guerra. O William diz, a não ser que você queira voltar a ser um empregadinho, né? E o Guerra diz, bom, primeiro eu vou falar com a minha esposa e depois eu te procuro e te darei a resposta. O pai da polaca, Márcia, vai conversar com o Cunha, pergunta onde Alice está. E o Cunha diz que ela está decidindo se ela gosta dele ou do Ortega. Nisso, João chega ali arrasado e a Márcia pergunta se ele assinou a separação. Ele diz que sim, a Márcia diz, mas você não me parece feliz. João diz que está arrasado e a Márcia diz que pena, porque eu estou muito feliz. Enquanto isso, na casa da Alice e o Ortega estão conversando. E Alice diz que gosta do Cunha e Ortega diz que sabe que não. Sabe que ela gosta dele e tem apenas carinho pelo Cunha. E sabe que eles foram feitos um para o outro e os dois se beijam. Enquanto isso, no dia seguinte, Giacomo chega na casa da dona Paula e um policial está ali na frente o esperando. E diz que ele terá que ir na delegacia imediatamente e o leva, puxando pelo braço, e a Aida fica olhando, dando risada. Nisso, Giacomo chega na delegacia para prestar depoimento. O delegado pergunta, o seu nome é Giacomo Madureira? E o Giacomo diz, não, é Jaime, eu sou filho natural do Bartolomeu Candeias de Sá. O delegado diz, eu não acredito, e o Giacomo diz que sim, que é sim. O delegado pergunta se ele tem uma arma. Jaime diz que tem sim. E o delegado pergunta se ele matou o Jorge. Ele diz que não, ele jura que não matou o Jorge e que realmente ele pensou em ir na parte do Jorge, que ele chegou na metade do caminho e desistiu. E o delegado diz, você viu alguém que te intimidou e você desistiu, foi isso? E o Giacomo acaba confessando que ele viu sim a Paula em frente ou à parte do Jorge, no momento em que ela dispensou o táxi e voltou para dentro do apartamento do Jorge. E o delegado diz,
Você está muito encrencado. E o Giacomo disse, eu tenho uma arma, mas não fui eu que matei o Jorge, eu não matei ele. E o delegado disse, você já leu livros policiais? Se você lesse, você saberia que o mordomo é sempre o culpado. Enquanto isso, a Paula está na Ludens. O advogado chega e a Paula diz que está arrasada e o advogado diz que irá acompanhá-la até a delegacia para ela prestar depoimento. Enquanto isso, o delegado está dando uma entrevista para a imprensa e eles perguntam se realmente foi o Lucas que matou o Jorge. O delegado diz que nos últimos momentos o caso tomou um outro rumo. E uma repórter pergunta se é verdade que o Giacomo Madureira é filho do marido da Paula. E o delegado diz que sim. Nisso, a Paula e o advogado chegam na delegacia, na casa da Paula. A Aida está pronta para sair. A Márcia pergunta onde ela vai, porque ela não está de uniforme. E a Aida diz que vai na delegacia. E depois de ela falar o que ela tem para revelar ao delegado, aquela casa vai cair. Enquanto isso, a Paula chega na delegacia. Os repórteres a cercam perguntando se ela sabia que o Giacomo era filho do Bartolomeu. Nisso, a Aida entra na delegacia e diz, foi a Paula que matou o Jorge. Foi a dona Paula que matou o Jorge. Eu tenho como provar. E a Aida fica gritando na frente de todos os repórteres e do delegado que foi a Paula que matou o Jorge, que ela tem como provar. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, gente? A novela está pegando fogo. E aí, quem você acha que matou o Jorge? Escreva aí nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.